Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar o Senhor, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar. Transforma-me, 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 eu quero ser semelhante a ti. Isso, canta, igreja, pede aquilo que só você pode pedir. Só você pode pedir. Eu quero ser semelhante a ti. Aleluia, aleluia. Transforma-me, Senhor. Transforma-me. Eu quero ser semelhante, Senhor. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Nós estamos entrando ao vivo pela rede Século 21, na casa de mais de 150 milhões de brasileiros, com esse encontro maravilhoso, profético, para toda a nossa nação. Louvemos ao Senhor pela unidade dos cristãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? É uma alegria para nós. Nós estamos entrando agora ao vivo na sua casa com o programa Louvemos ao Senhor. Quero já iniciar esse programa chamando aqui ao palco o padre Eduardo Dougert, que foi realmente inspirado por Deus para iniciar essa obra, e a pastora Márcia Marion, que vão nos falar agora também sobre o em Cristo, sobre essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Eu queria que nós pudéssemos cantar ao Espírito Santo enquanto o padre Eduardo e a pastora Márcia estão vindo. Você pode levantar os seus braços mais alto que você puder. És bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. És bem-vindo neste lugar. Padre Eduardo, pastora Márcia, Fala em mim. fique à vontade. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar e incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Levanta teus braços e clama, incendeia. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.
Jesus, bem-vindo, Espírito Santo. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Aleluia, bem-vindo no nosso meio, Deus poderoso. Nós te adoramos. Bendito seja Deus. Padre Eduardo, pastora Márcia, com alegria, iniciamos o programa Louvemos o Senhor. Louvado seja Deus. Louvemos o Senhor diferente, ecumênico. Nossos irmãos evangélicos estão conosco ontem e hoje. Estamos reunidos orando e pedindo para que sejamos um, como tu, Pai, está. Para que todos nós sejamos um. Certamente a vontade de Deus, a união das igrejas, Deus quer. E vai acontecer pela graça e pela bênção de Deus. Sejam muito bem-vindos nossos irmãos de outras igrejas. Bem-vindo vocês, povo que vieram para passar um programa conosco. Louvemos o Senhor. No louvor, na adoração, o próprio Senhor age de uma maneira maravilhosa. Bendito seja Deus. Acolher com alegria a pastora Márcia Marion, que pode nos falar um pouquinho em nome dessa equipe de serviços do Em Cristo. Seja bem-vinda, pastora. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Com alegria que nós nos reunimos desde ontem aqui na Associação do Senhor Jesus, agradecendo o Padre Eduardo que nos recebeu desde ontem aqui. Estamos reunidos, é uma plataforma que o ano que vem completa 10 anos aqui no Brasil, onde a palavra em Cristo significa a unidade de cristãos em busca, o encontro de cristãos em busca da unidade e da santidade. E todas as vezes que nós nos reunimos é para exaltarmos o nome do nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E é com alegria que eu dou as boas-vindas para esse tempo junto que estamos desde ontem aqui, neste local abençoado que nos recebe. Sejam muito bem-vindos e que possamos desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus juntos, como corpo do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Queria explicar para você que está em casa, você que está aqui, nós vamos agora orar pela vida do Padre Eduardo, que vai dirigir a primeira pregação desse nosso encontro de domingo. Você pode, por favor, estender as suas mãos do lugar onde você está. E nós vamos entregar a vida do Padre Eduardo. Senhor Deus, Tua palavra diz que todo sacerdote é tirado dentre os homens e constituído a favor dos homens. Senhor, esse Teu Filho que foi separado para Ti e constituído a nosso favor, seja mais uma vez usado por Ti neste dia, mais uma vez usado por Ti. Que essa palavra, Senhor, purifique nossos corações, santifique nossa alma, que nós possamos abrir nossos ouvidos carnais e espirituais para essa palavra que o Teu Filho vai dirigir. Bendito seja o Senhor. Levanta a tua voz e faz o seu clamor nesse momento. Você que está em casa, entregue mais uma vez a vida do Padre Eduardo. Glória a Ti, Jesus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.
Jesus orou por nós e continua orando por cada um de nós. Pode sentar. O Evangelho de São João 17, 21. O que é a vontade de Deus é a união, que nós sejamos unidos. Sim, todos os cristãos unidos, mas o mundo inteiro, todos unidos em nosso Senhor Jesus Cristo. João 17, 21. Jesus está falando com o Pai e dizendo: para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós. E o mundo creia que tu me enviaste. Para que nós sejamos um. Eu acredito que alguma coisa aconteceu comigo no dia 15 de março de 1969. Aconteceu uma união, uma harmonia, uma tranquilidade, uma transformação aconteceu na minha vida. No dia 15 de março, lá em Michigan, nos Estados Unidos, eu fui batizado no Espírito Santo. Falaram para mim que Pentecostes é hoje. E naquele dia, 40 e tantos anos atrás, creio que 48 anos atrás, eu fui mergulhado no Espírito Santo. E Deus Todo-Poderoso fez em mim, me modificou. Eu passei a ser pregador de retiros. Vamos olhar a passagem de Atos 1. Jesus disse, e foi aplicado a mim também, Atos 1, versículo 4, e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Eu louvo e agradeço a Deus, porque antes da minha ordenação sacerdotal, um ano antes, o batismo no Espírito Santo aconteceu comigo. Eu posso dizer que é maravilhoso ser um sacerdote de Deus com a força do Espírito Santo. Jesus falou para todos, para o mundo inteiro, não adianta sair de Jerusalém, não adianta. Fiquem no cenáculo, porque vocês vão ter uma experiência profunda de uma plenitude do divino Espírito Santo. E a minha vida mudou. Eu fui transformado. Posso dizer que eu nasci de novo a partir daquele dia 15 de março de 69. A renovação carismática aconteceu na igreja em 1967. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a pregar. Deus me usou para trazer a renovação para o Brasil. Deus usa pessoas fracas e pobres para fazer a obra dele. E o que eu ouvi naquele dia, que Pentecostes é hoje, eu comecei a falar, Pentecostes é hoje. Hoje pode ser Pentecostes. E realmente todo dia pode ser Pentecostes e ninguém pode dizer que eu estou totalmente cheio do Espírito Santo. Porque por mais que nós nos entregamos ao divino Espírito Santo, mais Ele pode me planificar. Fui instrumento de Deus. Cheguei a Campinas, ao Centro Kennedy, ao meu superior naquele tempo, o padre Haroldo, disse que Pentecostes é hoje. E nós oramos e pedimos, e pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. Começou um primeiro grupo de oração na cidade de Campinas. Graças a Deus, louvado seja Deus.
eu estava em estudos, eu tinha que terminar meus estudos. Os superiores me seguraram 1 ano nos Estados Unidos e vim de volta em 72 para a cidade de Osasco. Impressionante o que aconteceu. Logo eu conheci um grupo de evangélicos de Barueri, da Igreja Presbiteriana Renovada. E comecei a rezar com eles. Então, desde o início do meu ministério, trabalhando junto com os evangélicos, foi simplesmente maravilhoso. A dona Elza Schofrank. É a mão de Deus. Deus me usou na grande São Paulo para rezar com as pessoas. Deus me usou pelo Brasil inteiro. Louvado seja Deus que Ele me usou para organizar em nível nacional a renovação carismática, os primeiros congressos, a equipe nacional de serviço. O Senhor é maravilhoso, porque a boa notícia é que união acontece, uma união nas pessoas, e união entre as pessoas acontece, sabe por quê? Pentecostes é hoje. É uma coisa que o próprio Senhor Jesus Cristo faz. Você concorda comigo? Concordam? Vamos aplaudir por aquilo que o Senhor Jesus está fazendo. Jesus Cristo é o Salvador, Ele morreu na cruz, sexta-feira santa. Ele ressuscitou. Mas no dia de Pentecostes, encheram as pessoas com o Espírito Santo. Atos 1, versículo 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará poder. Poder espiritual. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará poder. E sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins do mundo. E esta bênção, a plenitude do Espírito Santo, a ação do divino Espírito Santo vai causar a união. Sim, ação divina. Deus quer a união para que todos sejam um, como a Santíssima Trindade é um. E só o divino Espírito Santo vai causar isto. É um processo para conseguir a união, a harmonia entre pessoas, entre famílias, entre comunidades, entre igrejas. É um processo, mas é algo que Deus pode fazer, porque Jesus Cristo é o batizador no Espírito Santo. O que aconteceu com Maria? Não, descerá sobre você, Maria, a força do Espírito Santo. E ela disse sim. Se entregou radicalmente a Deus e o Verbo se fez carne. O que aconteceu quando Maria visitou Isabel? Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João, no ventre ficou. Certamente Zacarias. O que aconteceu? Maria cheia do Espírito Santo com José. Casaram, fizeram voto de castidade. E se comprometeram para servir Deus. Foi formada uma sagrada família, Maria, José e Jesus. E como a palavra estava forte, o Espírito do Senhor estava sobre aquela família. Um exemplo para nossas famílias. Jesus com 12 anos, cheio do Espírito Santo, falando com os homens. E algo aconteceu com Jesus no Rio Jordão com 30 anos. Mudou de profissão. O carpinteiro passou a ser o pregador e se apresentou como o rei. O reino de Deus está próximo e o Messias. Em toda a vida pública é a força do Espírito Santo, porque Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu. Força espiritual, mandou-me para evangelizar, para libertar, para curar. Mais uma vez, a força do Espírito Santo. Jesus pregando a boa notícia.
O demônio estava furioso com Jesus e veio tentar para distrair, e Jesus disse não. Não foi distrair, ele é o rei. Ele é o rei. Veio para apresentar para Nicodemos uma vida nova, água-vida para a samaritana. Prometeu vida na abundância, a vida na abundância que ele prometeu é também uma vida espiritual. Uma vida forte da ação do divino Espírito Santo agindo dentro de nós. Ele vos ensinará todas as coisas. E certamente, pela ação do Espírito Santo, a união das igrejas vai acontecer, é obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Pentecostes aconteceu. Ficaram totalmente cheios do divino Espírito Santo e força. Saíram daquele cenáculo trancado e foram para a rua. E o Pentecostes aconteceu mais na rua do que dentro do cenáculo, porque o que começaram a falar, a testemunhar. O grande segredo é que nós falemos de Deus e que nós falamos, testemunhemos vidas transformadas pelo Espírito Santo. Ninguém pode negar que alguém diz, a minha vida mudou. Minha vida mudou. E milhares e milhões de pessoas pelo Brasil têm experimentado isto. É aquilo que o Brasil está precisando, de uma intervenção divina. Ação do divino Espírito Santo, transformando os corações, mudando os corações das pessoas. Eu vou ler para vocês a passagem que vocês certamente conhecem. Quem tiver a sua Bíblia, abre sua Bíblia. Para 1 Coríntios 2, versículo 6. Mas é algo que o Senhor faz. É algo que o Senhor tem preparado para nós todos. 1 Coríntios 2, 6. O que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria. Aí que está. Se Deus está em nós, e nós temos que escutar a Deus. Pregamos uma sabedoria, porém não a sabedoria desse mundo, nem a dos grandes desse mundo que são, aos olhos daquela, desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade desse mundo conheceu, pois se a houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tais são as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Vida nova, transformação. Todavia Deus nos las revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus, porque o Espírito Santo penetra na profundeza de cada um de nós, porque o Espírito Santo nos inspira para saber a vontade de nosso Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside, assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai nos ensinar como é possível ter a união. Ele quer, é a vontade dele. E tomara que nós paremos de ser obstáculos saindo da frente, para ele fazer aquilo que ele quer. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito Santo que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Existe um problema
um problema de surdez. Que as pessoas não escutam Deus. E não dá tempo para Deus falar. Eu chamo a atenção da renovação carismática do Brasil. Muito barulho. Cadê a profecia? Cadê a palavra de sabedoria? E o conhecimento profundo de Deus. A renovação carismática no Brasil, muito exteriorização e pouca interiorização. A palavra de Deus é mais importante. Esta palavra, mas a palavra que ele fala aqui, a palavra de Deus é mais importante do que a nossa palavra. E nós temos que esperar que Deus fale. Nós temos que escutar o que Ele diz. Concorda? Deus falou para mim. E foi uma palavra de sabedoria. No fim do ano 1979. Eu estava pregando pelo Brasil inteiro. Consegui uma passe livre na avião, na Varig. E consegui viajar para todos os capitais durante os anos 70. Estava cansado. Em dezembro de 1979, eu e outros padres fomos para uma praia. E Deus falou para mim, e falou para os outros padres também. Deus falou para mim para organizar, começar uma produtora de televisão. No ano 80, organizamos. E colocamos um nome que foi uma palavra de sabedoria. Associação do Senhor Jesus. Se é dele, ele vai cuidar daquilo que é dele. Sim. Começamos a pedir amigos, organizamos um banco de dados, conseguimos um pouco de recursos. Em 1983, no dia 4 de junho, entramos no ar com o programa Anunciamos Jesus. Porque a nossa missão é de falar de Deus, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. Começou na Gazeta, 6h30 da manhã, foi para Record, naquele tempo foi para Bandeirantes, foi para a Rede Vida e agora está na TV Século XXI. Sem parar, 33 anos anunciando Jesus. Sereis minhas testemunhas. Mas é a mão de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, foi nossa experiência, é passo por passo para chegar lá. Mas em dezembro de 79, ele disse que seria uma produtora, que seria um canal, seria uma rede nacional, e mandaremos produtos para o mundo inteiro. Começamos numa garagem, fomos para uma casa alugada, conseguimos comprar uma casa em Campinas, compramos um sítio aqui na cidade de Valinhos e devagarzinho montamos uma grande televisão, agora nacional, transmitindo para mais que 150 milhões de pessoas. Mas é a mão de Deus. Nós temos que dizer, o Senhor fez em nós, faz em nós maravilhas, coisas que os olhos não viram, Ele tem preparado para nós, não é? A obra de Deus é muito além daquilo que nós conseguimos imaginar. Mas é questão de estarmos sintonizados todo dia e toda hora, de um modo especial, escutando Deus. Deus nos chama para ser verdadeiros adoradores e rezando em línguas. Falamos com Deus e ficamos em silêncio para escutar Deus. A profecia é maior que o dom de línguas, porque é Deus que fala conosco. Ele está no meio de nós. O que está fazendo? Ele está querendo comunicar com cada um de nós com mensagens. Recebemos a mensagem de Deus e falamos para as outras pessoas. Recebemos a palavra de Deus e Ele diz aquilo que Ele quer de cada um de nós. Temos que enfatizar mais a escuta de Deus, palavra de sabedoria,
para a profecia, palavra de conhecimento, de ciência. A revolução vai acontecer quando estamos totalmente sintonizados com Deus, escutando a voz de Deus. E a partir da palavra externa, vem uma palavra interna. E o mestre fala conosco, os alunos. Ele é cabeça do corpo. E a cabeça manda sinais para os membros. Não é isso? Ele é bom pastor, ele vai na frente, ele fala conosco. O que ele quer de cada conversão para escutar o nosso Deus. O Espírito do Senhor vem sobre nós. E o que acontece? Eu e Deus podemos ser um. O Divino Espírito Santo com o Espírito humano. O Divino Espírito Santo toca a inteligência e temos ideias. O Divino Espírito Santo toca a vontade e começamos a ter desejos. O Espírito Santo toca o ser humano e organiza projetos. E nós temos as ideias. O Espírito Santo toca a memória. Lembramos tudo que ouvimos do passado. O Espírito Santo toca a intuição, na visualização. Realmente, o Divino Espírito Santo penetrando todo o ser humano. O Divino Espírito Santo toca e usa o corpo, a língua, as mãos para trabalhar, os pés para ir aonde Ele quiser. Quer dizer que quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, nós podemos ter comunhão com Deus, união com Deus, para que eu e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, podemos ser um. É uma nova dimensão de vida. É o dinamismo e a força de Deus levando cada um de nós adiante. O projeto de Deus é grande, é o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Eu me lembro do dia 15 de março. Foi falado que Pentecostes é hoje. Mas também foi dado um ensino que nunca esqueço. Que um padre falou, o segredo do Evangelho é Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o segredo. O Pai mandou no seu Filho, Deus é Pai e nos ama. E a grande notícia é a encarnação, é o divino, vem com o humano. A palavra de Jesus quer dizer Salvador. Ele veio para salvar, para purificar a nossa conversão, mudança radical da nossa vida. Jesus. Cristo quer dizer ungido. Jesus é o Cristo, é o cheio do Espírito Santo. E Ele é o batizador. A primeira coluna, Jesus, Salvador. Segunda coluna, Pentecostes. Terceira coluna, Jesus é o Senhor, Rei. Rei quer dizer dono, quer dizer centro, quer dizer proprietário. E o grande segredo é que Jesus Cristo é o Senhor, mas Jesus Cristo deve ser meu Senhor. Ele deve ser meu dono. E a única maneira de conseguir que Jesus seja o meu proprietário é que Ele me salve a conversão, a minha mudança, abandonando o mal, clamando e pedindo a Jesus, enche-me com o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. E quando somos batizados, mergulhados no Espírito Santo, o Divino Espírito Santo coloca Jesus no centro, como dono de cada um de nós. E nós somos o povo de Deus, um povo movido pelo Divino Espírito Santo. Como é importante pensar no reino de Deus. Como o rei veio para Maria, como a Sagrada Família tinha Deus reinando. Como o reino de Deus foi confirmado no Rio Jordão.
este é meu filho muito amado, escutai-o, escutai. E ele veio anunciando o reino de Deus. Como importante que nós, todos nós, nos entreguemos a Deus cada vez mais. Lá naquela passagem de João, existe um versículo antes, João 17, 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. Outra tradução, consagra-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Outra tradução, consagro-me por eles, para que também eles sejam pessoas consagradas pela verdade. Pessoas consagradas, totalmente dedicadas a Deus. Venha a nós o vosso reino. Quer dizer que Ele reina sobre nós e passamos a ser dele. Eu, dele, nós, dele. Os nossos grupos, ser dele. As famílias, ser dele. Aí é o reino de Deus. Quando nós somos dele. Eu estou visualizando o Brasil dele. É possível? A consagração do Brasil vai depender de cada pessoa, vai depender da evangelização, vai depender da ação do Espírito Santo. Porque a santificação não é uma coisa que nós fazemos, mas sim de Deus. Só Deus é santo, santo, santo. E a ação de Deus infinito, todo-poderoso, transforma a pessoa com a descida do Espírito Santo. E cada vez mais a pessoa diz, eu quero que Pentecostes seja hoje. Eu quero me abrir cada vez mais ao Espírito Santo. Eu me entrego cada vez mais ao divino Espírito Santo de Deus. E quando todos nós estamos focalizados no Senhor Jesus, verdadeiros adoradores de nosso Deus, nos entregando radicalmente a Deus, o Senhor vem. O Senhor vem. Temos uma comunhão com Ele. Passamos a ser totalmente dele. E todas as áreas e todos os relacionamentos de toda a nossa vida ser dele. E assim, quando nós somos dele, vamos ser excelentes instrumentos dele, falando, testemunhando para as outras pessoas. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos terá força, e vos terá poder espiritual, não meu poder, mas o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Eu não tenho dúvida que o Brasil tem que ir para as outras nações. Não há dúvida, não há dúvida. No dia 4 de setembro eu vou para a China. Eu vou para a cidade de Taiwan, Taipei. Não, o país de Taiwan, que fica ao lado da China, Taipei. E nos últimos anos nós gravamos os evangelhos em forma de dramaturgia. Sim, a palavra de Deus nós gravamos. Eu vou levar os evangelhos para a produtora dos padres jesuítas lá em Taipei, conheço, já estive lá, para eles colocar em chinês, para colocar os evangelhos em pendrives, para colocar os evangelhos
lá na China. E tem sacerdotes jesuítas chineses, falam mandarim e cantonês, para realmente o evangelho, que é proibido passar na televisão, no internet. Os evangelhos estão naqueles pequenos aparelhos que nós chamamos de pen drives. E assim pequenos grupos vão se reunir em China para conhecer o Senhor Jesus Cristo, conhecer o evangelho. Nós temos que sair do Brasil. Há uma bênção especial acontecendo aqui no Brasil e as nações estão precisando disto. Eu estou convencido também que nós temos que usar as novas tecnologias. Não apenas televisão, mas agora internet. Os jovens estão mais no internet. E é possível fazer cursos pela internet. Sim, cursos de educação na distância. E eu louvo e agradeço a Deus porque aqui, nesta TV, nós temos especialistas em fazer isto. Nós estamos fazendo cursos de educação à distância, com vídeo sob demanda, com escolas virtuais, com formação, fazendo jornadas para entender a Bíblia, para ler a Bíblia. Jornadas, vamos fazer sobre o seminário de vida no Espírito, um curso de evangelização básica, para fazer um seminário sobre o batismo no Espírito Santo, tudo pela internet. E é necessário ter monitores em todo lugar, que vão colocar o vídeo e começar a discutir e rezar uns pelos outros. É necessário ter um seminário pela internet dos dons do Espírito Santo. Dom de línguas, o que a palavra diz? O dom da profecia, como escutar a mensagem de Deus. Ele está conosco. É uma causa mista. É o divino agindo no humano. É o divino que move o humano. E coloca a mensagem, coloca o projeto, coloca a palavra que você vai falar para as outras pessoas. Dom de sabedoria. Quais são os projetos que Deus quer? E mais uma vez, 1 Coríntios 2:9, coisas que os olhos não viram. Deus tem preparado para espalhar o reino de Deus. Paremos de ser surdos, cegos, não é? Fechados em nós, escutando o que Deus quer. Não há dúvida que é possível e é necessário uma renovação espiritual, concorda comigo? E uma renovação do Espírito Santo agindo. Deixemos o Espírito Santo faça uma maravilha e paremos de sair disto aqui. Somos tímidos? Podemos ser audaciosos? Jesus disse, sereis minhas testemunhas. Então temos que falar, não é? As pessoas estão precisando de uma graça, de uma bênção simplesmente maravilhosa. Eu termino fazendo uma oração. Obrigado, Jesus Cristo, pela sua vinda, pela sua presença amorosa. Obrigado por todas as pessoas que disseram sim, eu quero ser servo do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, manda-me, Senhor. Ó Jesus, nós temos que ser plenificados com toda a força do divino Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, queremos que Pentecostes seja hoje, na vida de cada um de nós, e queremos ter audácia para falar, para testemunhar, que Jesus tira o mal, mas Jesus nos planifica com o divino Espírito Santo. Que é possível nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. É possível
receber o dom do alto, se conhecesse o dom de Deus, e quem que está falando contigo? Jesus, o batizador, você pediria e receberia uma água viva. Ó Jesus, por favor, nós queremos sair de acomodação, do egoísmo, viciados pelos prazeres, para passar a ser realmente verdadeiros adoradores, porque o Pai deseja, sim, verdadeiros adoradores, adorando em espírito, adorando em verdade. E quando nós estamos na adoração, o Mestre vai falar, vai comunicar conosco, e vai colocar no coração a vontade do Pai, o que o Pai quer. Senhor, nós acreditamos que quando algo é a vontade de Deus, isto vai acontecer. Obrigado, Jesus, porque você falou em João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Queremos uma vida permanente, Jesus, da sua presença. É você, Jesus, que manda. Tira de nós o egoísmo, a surdez. Queremos passar tempos adorando e escutando, esperando suas mensagens, esperando seus projetos, esperando a tua palavra para eu anunciar para as outras pessoas. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os raminhos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós admitimos, Senhor, que somos pobres e pessoas fracas, não sabemos, mas, Senhor, nós somos apenas os seus instrumentos, e queremos parar, Senhor, de procurar os prazeres e orgulhos e as comparações desfavoráveis. Cura-nos, Senhor Jesus, de todos os traumas do nosso passado, para que possamos ser seus instrumentos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se nós pedimos a vontade de Deus e ficamos convencidos que é a vontade de Deus, vai ser feito. Deus fala para nós o que Ele quer, e sentimos muito pobres, e a gente não sabe como que vai ser, mas vai ser feito. Não vamos nos distrair com nossa fraqueza e pobreza. É a vontade de Deus, vai ser feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Obrigado, Jesus, nosso Mestre, pelas maravilhas que tem feito no passado em nós e através de nós. Mas obrigado, Jesus, porque acreditamos naquela passagem, que coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração não imaginou, tais são as coisas que você, Jesus, tem preparado para todos nós que te amamos. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar você aí, ficando de pé, para nós respondermos a essa palavra, cantando em adoração, em clamor ao Espírito Santo. Vamos responder essa palavra.
Nós tivemos esse momento, vamos orar agora. A TV vai entrar em um rápido intervalo, mas nós continuamos aqui em oração, preparando o nosso coração, porque tem mais de Deus. Diga para o seu irmão: há mais de Deus para nós esse dia. Há muito mais. Glória a Deus. Vamos cantar, vamos orar juntos.